Bom, nós vamos aqui dentro do nosso Linha Aberta conversar com o deputado federal Vitor Lippe, que é médico, é um cidadão, deputado que conhece muito aqui a nossa região, porque foi vereador, Mairink, Alumínio, depois prefeito também de Sorocaba. E o Vitor Lippe está participando, está coordenando esse trabalho contra o coronavírus aqui na região de Sorocaba. Deputado Vitor Lippe, é com muita alegria que a gente recebe aqui a sua participação. O assunto não é agradável, mas ouvi-lo é sempre muito bom. Boa tarde, deputado, como vai o senhor? Boa tarde, Vande. É uma satisfação. Quero deixar um abraço para você, a todos aí os ouvintes da região de São Roque, né, dessa querida cidade de São Roque. Como você falou, nós estamos aí numa pandemia, né, e correndo muito, e eu estou ajudando os trabalhos aqui na região, a preparar os hospitais, né, as unidades de terapia intensiva, para que a gente possa estar melhor preparado para enfrentar o significativo número de casos que nós deveremos ter, porque a expectativa é que possa acontecer no Brasil o que vem acontecendo na Europa, né? Então a epidemia está chegando aqui e nós estamos ajudando a Divisão Regional de Saúde, a DRS, e também num trabalho junto com os prefeitos, junto com as secretarias municipais e os principais hospitais da região. Nós estamos procurando dar todo o apoio logístico, de parcerias, enfim, e de articulação para que a gente possa, viu, Vande, oferecer o melhor possível aí para a população da nossa região. A gente sabe da estrutura que tem a cidade de Sorocaba. E aqui em São Roque, Mairink, as pessoas têm perguntado, tem uma grande preocupação, porque a gente não tem UTI, por exemplo, aqui na Santa Casa, e Mairink, no momento, não tem nenhum hospital. O prefeito Cláudio Góes falou na noite de domingo que está mantendo o contato com a DRS aqui de Sorocaba, Departamento de Saúde aqui, a Diretoria de Saúde de Sorocaba, e conversando com o senhor também. O que o senhor pode falar com relação aqui, primeiro com relação à Santa Casa? Como é que ela poderá ser utilizada nesse trabalho? Bem, Vande, o grande gargalo, quer dizer, a grande dificuldade no Brasil inteiro que nós temos é a questão das unidades de terapia intensiva. Por quê? Porque mesmo as cidades que têm unidade de terapia intensiva, como São Paulo, Sorocaba, as cidades grandes do estado de São Paulo, as UTIs que elas têm já estão ocupadas. E você não pode colocar os pacientes portadores ou contaminados pelo coronavírus junto com os outros pacientes que estão ali por outros motivos, problemas cardíacos, por problemas de câncer, por outros problemas de saúde. Então você tem que criar uma nova unidade de terapia intensiva, uma nova UTI. Essa é a grande dificuldade. E criar uma nova UTI se tornou muito difícil no Brasil porque nós não temos, Vande, respiradores, que são os aparelhos que ajudam a pessoa a respirar, porque essa tem sido a complicação mais grave de quem tem o coronavírus, principalmente dos mais idosos. Muitos desses casos acabam evoluindo por uma que nós chamamos de insuficiência respiratória, ou seja, uma dificuldade muito grande de respirar, e você tem que colocar essas pessoas nesses equipamentos que expandem o pulmão. É como se fosse um pulmão artificial, um pulmão mecânico. Então ele expande o pulmão para que você possa respirar. Isso é feito através de um equipamento, é um respirador, e esse respirador nós não estamos encontrando no Brasil, porque todo mundo comprou ao mesmo tempo, então houve um colapso total, não encontram-se esses equipamentos. Então nós estamos vendo todas as formas de, aqui no Brasil, fazer parcerias com as indústrias que já produzem esses equipamentos e outras que não produzem, que possam ajudar essas empresas que produzem os respiradores para ampliar a capacidade de produção. Nós temos 7 pequenas empresas que produzem no Brasil atualmente, que produzem algo talvez em torno de 200, 300 equipamentos mês, mas nós precisamos de mais de 2.000 equipamentos mês. Então o número é insuficiente e aí outras empresas estão ajudando. Eu também faço parte de um grupo junto do governo federal, junto da Associação Brasileira de Indústrias de Máquinas e Equipamentos e da ABIMO, que é a Associação Brasileira também
de equipamentos médicos hospitalares, nós estamos trabalhando juntos para que outras empresas ajudem essas menores, ajudem na linha de produção, ajudem na produção de novas linhas de montagem. Então está havendo um esforço muito grande, uma solidariedade muito grande de grandes empresas como a Fiat, a GE, a Siemens, a Philips, a Flex, que é a Flextronics aqui de Sorocaba, que deverá ter uma linha de montagem e de produção que está sendo montada aqui para uma produção em grande escala. Então é uma corrida contra o tempo e essa é a grande dificuldade. Mas aí em São Roque, felizmente, existe um hospital chamado Hospital São Francisco, é um hospital novo, ele ainda não foi inaugurado, ele não começou o atendimento, mas ele tem esses equipamentos. Então o prefeito Cláudio Góes, junto com a secretária de Saúde e também a Santa Casa de Misericórdia, eles estão fazendo entendimentos para ver a possibilidade da prefeitura fazer uma intervenção ou fazer uma requisição, que seria o termo mais correto, para poder utilizar esse hospital nessa área de atendimento aos pacientes portadores, então, do coronavírus para a região. Isso seria muito bom. Essas tratativas ainda não foram concluídas, mas o prefeito está se empenhando bastante. Eu estive pessoalmente visitando esse novo hospital aí de São Roque, o Hospital São Francisco, e a diretoria está se dispondo a colaborar também. Agora está sendo feito todo um projeto, inclusive a parte legal, para que isso possa acontecer e tomara que dê realmente tudo certo. Além do que, a Santa Casa está se dispondo a ter enfermarias e nós estamos, obviamente, correndo atrás de mais equipamentos, né, para as UTIs, mais respiradores. Então é um trabalho muito intenso. Eu tenho um escritório aqui em Sorocaba e nós montamos também um comitê de crise, assim como tem o comitê de crise lá em Brasília, tem no governo do estado de São Paulo. Nós montamos aqui porque eu tenho um grupo de assessores que estão trabalhando de manhã, de tarde e de noite para que a gente possa dar essa ajuda, porque, volto a dizer, o maior inimigo é o tempo e nós precisamos vencer essas dificuldades como a produção de respiradores, a reorganização dos hospitais para criar novas enfermarias separadas das outras também, dos outros pacientes e principalmente a criação de novas unidades de terapia intensiva. Muito bem, deputado, é bom ouvi-lo. É duro é duro passar o bisturi no senhor aqui, hein? Quando o senhor é bom de conversa, hein? Quando o senhor embala, o senhor vai embora aqui. Eu tava tentando passar o bisturi aqui, mas o senhor trazendo informações importantes aí. Agora, por exemplo, o senhor que é médico, ensina pra gente, conta pra gente, esse respirador, ele precisa ser utilizado numa UTI, a gente precisa ter uma UTI, ou esse respirador que vai ajudar tanta gente não precisa estar instalado numa UTI? Não, sempre numa unidade de terapia intensiva, ele é um equipamento para pacientes graves. São poucas as pessoas que vão precisar, mas essas efetivamente precisam desse equipamento. Isso é um equipamento que o paciente, quando ele entra numa situação de ter uma insuficiência respiratória, uma dificuldade de respirar muito grande, volto a dizer, são poucos casos, tá? A maioria dos casos, os sintomas são pequenos, principalmente nos adultos, nos jovens, nas crianças. Normalmente os sintomas como se fosse como uma gripe qualquer. Mas naquelas pessoas que têm uma resistência menor, principalmente os idosos ou pessoas que têm outras doenças importantes, ele pode evoluir para essa causa mais, vamos dizer, esse tipo mais importante de problema respiratório. Então ele cria como se fosse uma pneumonia e essa pneumonia não deixa praticamente a pessoa respirar. Então você tem que sedar o paciente, quer dizer, praticamente o paciente fica dormindo sob medicamentos, você tem que usar um tubo fazer a intubação e colocar o equipamento que normalmente você acaba usando por 10 a 15 dias. Então isso tudo tem que ser feito num ambiente de terapia intensiva. É impossível usar esses equipamentos fora dessa unidade. Você pode eventualmente utilizar, se você não tiver um local, você poderia transformar, por exemplo, uma sala cirúrgica
num leito para receber, né, desde que tenha toda a equipe de terapia intensiva, você poderia eventualmente utilizar alguns outros espaços do hospital para montar também esses respiradores. Mas esses pacientes precisam estar sedados o tempo todo, precisam receber alimentação enteral, então realmente é um equipamento que só pode ser utilizado nessas condições. Tá, estamos conversando com o deputado federal Vitor Lippe, que é médico. Deputado, sei que o senhor está numa correria, mas deixa eu emendar uma pergunta aqui de Mairim, que aliás o Alexandre Peixinho, o prefeito que esteve aqui na última sexta-feira, falou que conversou com o senhor, conversou também com o Palácio do Governo, né, Palácio Bandeirantes, para ver da possibilidade de utilizar o prédio aqui da Beneficência Hospitalar de Mairim, que infelizmente tem boa parte lá que não está sendo atualizada. Como é que é essa possibilidade de se utilizar, de repente, o antigo prédio aqui da Beneficência? Vande, da mesma forma com que o prefeito Cláudio Góes, né, tem se disposto aí eu tive já 2 reuniões com ele, uma na Santa Casa, uma no Hospital São Francisco, e nós estamos correndo contra o tempo, com a colaboração total da prefeitura. Também o prefeito Peixinho fez um ofício para nós, para o governo do estado, me ligou, colocando à disposição, se houver necessidade, o antigo hospital, o hospital que está desativado em Mairim. E eu disse a ele, passei inclusive esse ofício para o diretor regional de saúde, Dr. Milton Palma, que está avaliando se houver realmente um número de pacientes que justifique a reativação do hospital, ele até poderá acontecer. Por enquanto, nós temos alas na Santa Casa de São Roque e no Hospital São Francisco que acreditamos serem suficientes, mas isso não fica descartado e a gente só quer agradecer também o prefeito Peixinho e a prefeitura de Mairim por estar disponibilizando esse equipamento também como uma possibilidade. Naturalmente que ele precisaria passar por uma série de adequações, mas nada pode ser descartado nesse momento. Nós vamos usar aquilo que está mais fácil, que já está sendo utilizado, mas sem dúvida poderá ser uma alternativa. Bom, deixa eu passar aqui para o nosso Alain Vianney. Tem alguma pergunta, Alain? Alain tem uma pergunta aqui para o deputado para a gente poder... Pode fazer no seu microfone lá, Alain. Pode fazer lá bonitinho no seu microfone. Faça sua pergunta para o deputado. Deputado, ontem o Sindicato dos Rodoviários suspendeu o transporte público em São Roque e região. Hoje o TRT determinou a volta da circulação dos ônibus em Sorocaba apenas. Como que você vê essa decisão? Se poderia trazer isso para outras cidades? Porque muitos profissionais da saúde dependem do transporte público, né? Você tem toda a razão, agora é um momento de solidariedade, todos já sabem porque estão acompanhando na televisão, né, o tempo todo, 24 horas por dia. A orientação é as pessoas permanecerem em casa, aquelas para não fazerem compra, não fazer só os serviços essenciais. No entanto, esses serviços essenciais precisam funcionar, como você falou, os hospitais, as unidades de saúde, os supermercados, as farmácias, né, e eventualmente pessoas que trabalham na produção de alimentos, porque senão nós temos um colapso total de tudo. Então, uma parte das atividades deve continuar. Logicamente que tomando todos aqueles cuidados, as pessoas mantendo distância, lavando a mão muitas vezes, né, não levando a mão no rosto, usando álcool em gel, tudo aquilo que as pessoas já sabem que devem fazer. No entanto, quando você tem uma paralisação do transporte coletivo, você coloca em risco o funcionamento dessas unidades essenciais, porque, como você falou, uma parte das pessoas vai de ônibus trabalhar e volta. Isso acaba causando um problema ainda maior. Então, é lamentável essa atitude do sindicato. Eu entendo que todos estão se esforçando, os profissionais de saúde estão fazendo o máximo, né? Nós vamos entrar agora num período que o trabalho vai ser intensificado dentro dos hospitais, provavelmente nos próximos 3, 4, 5 meses, e nós precisamos do apoio de todos, inclusive dos ônibus, que são essenciais para que os trabalhadores dos setores essenciais possam ir e voltar do seu trabalho. Então nós esperamos que o TRT aí estenda essa proibição de greve também para São Roque. Eu vou procurar também, dentro das minhas possibilidades, atuar nesse sentido. Tem que haver uma regularidade dos ônibus, ou pelo menos um mínimo, né, de ônibus, para que nós não tenhamos mais problemas do que nós temos hoje e possamos colocar em risco os serviços essenciais. Agora, deputado, para finalizar, deputado Vitor Lippe, hoje nós tivemos aqui em São Roque a morte de um senhor de 71 anos.
e é suspeita de ser um caso de coronavírus, mas eu repito, um caso suspeito. E fica uma grande preocupação na cidade, a gente recebeu várias mensagens. Infelizmente, as pessoas continuam morrendo e não somente de coronavírus, mas fica toda essa preocupação, as pessoas querendo saber quando sai o resultado, foi coronavírus. Como é que o senhor vê essa preocupação que a população tem e o que o governo pode fazer para trazer a informação da confirmação o mais rápido possível, para não ficar essa preocupação e até digo esse pânico entre os moradores da cidade? Vande, a maioria dos testes que estão sendo utilizados ainda são testes que demoram em média 3 a 4 dias para o resultado. É um tipo de teste que estava sendo utilizado no Brasil. O governo federal vem anunciando insistentemente que está comprando mais 10 milhões de kits e deve comprar mais 10 milhões de kits rápidos, coisas quando o resultado sai em poucos minutos. Às vezes 20, 30 minutos, dependendo do teste. Portanto, nós esperamos que esses testes cheguem o mais rapidamente possível. É lógico que não precisa haver pânico, porque as pessoas já sabem o que precisa fazer, né? Além desses cuidados que nós já comentamos aqui, é importante que os idosos fiquem mais protegidos. Esses realmente devem evitar sair de casa. Nós vamos evitar de visitar os idosos, vamos, dar condição para o idoso, mas distante das outras pessoas, porque muitas vezes o jovem ele pode entrar em contato com o vírus e ele nem sabe, ele não sente nada. Ele é um portador assintomático, porque ele tem uma boa resistência. Então ele nem percebe que está com problema e não sente nada. Nós chamamos de assintomático. Uma parte das pessoas vai ter como se fosse uma gripe. Ele nem percebe, nem imagina que está com coronavírus. No entanto, quando isso acontece no idoso, aí existe realmente um risco grande, e às vezes de 15% a 20% das pessoas que têm mais de 70, 75 anos, de complicar. Então, as pessoas idosas devem permanecer isoladas. Isso é o mais importante nesse momento, além de todo mundo também fazer a sua parte, evitar aglomeração, ficar mais em casa, vamos manter os serviços essenciais, é lógico, mas vamos tomar o cuidado. Todo mundo já sabe que precisa ser feito, não vamos flexibilizar. Então, as informações, elas não servem para assustar as pessoas, servem para alertar as pessoas. Então, não precisa pânico, essa doença vai passar, nós estamos procurando estruturar da melhor forma possível. São Roque, felizmente, nós temos essa condição aí, de um novo hospital que poderá ser utilizado para essa finalidade. Aqui em Sorocaba também um novo hospital regional, que foi um trabalho que nós fizemos alguns anos atrás, ele vai disponibilizar 40 leitos para a região. A Santa Casa de Sorocaba deverá disponibilizar mais 20 leitos aqui para a cidade. Enfim, nós estamos fazendo o possível e estamos trabalhando com aquela outra questão também dos respiradores. À medida que a gente tenha os respiradores disponíveis das empresas, das indústrias que estão trabalhando para isso, nós teremos condição de chegar a 200 leitos novos de UTI aqui na nossa região. Enquanto isso, estão sendo montadas enfermarias, os profissionais estão sendo chamados para trabalharem nessas unidades de terapia intensiva. Nós estamos abrindo vários cursos aqui em Sorocaba para as pessoas que estarão trabalhando, os profissionais de saúde, para receberem as informações adequadas, né, para trabalhar com os pacientes do coronavírus. Então, muita coisa está sendo feita, não precisa pânico, nós precisamos fazer a coisa certa, é só isso. Faça a coisa certa, se proteja, proteja os outros e isole os idosos. Isso é que deve ser feito por cada pessoa. O restante vai ser atividades voltadas ao sistema de saúde, que, volto a dizer, nós estamos fazendo o máximo, junto com o apoio como você falou, da Diretoria Regional de Saúde, da Secretaria de Estado, do Governo Federal. Estamos todos trabalhando juntos e a gente espera em São Roque ter uma estrutura brevemente, né, com uma condição bastante melhor para atender aí a população. Para liberar o senhor, deputado, eu prometo, o senhor que é bom de conversa, tal, fica no meio do Dória com o Bolsonaro aí, para a gente ter uma boa relação do governo com o Estado aí, que a gente precisa muito nesse momento aí. É verdade, viu, Wandy?
eu tenho procurado sempre tratar todos com respeito, como você falou, os líderes, né, os tomadores de decisão, eles precisam estar juntos, né, principalmente nas crises, não é verdade? Então a gente precisa sim que haja um bom relacionamento, tanto do governador de estado, quanto do presidente da República, dos ministros, dos secretários. É preciso união para que a gente possa se fortalecer nesse momento. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que se existiam problemas aí mais para trás, nesse momento agora com os primeiros casos acontecendo, há vamos dizer, um sentimento hoje de que todos temos que estar juntos, né, para ajudar a população, que é quem nós temos que agora estar prestando atenção máxima. E eu gostaria de colocar o nosso trabalho aqui também à disposição, viu, Vande, aqui em Sorocaba, na região. Esse é um trabalho inicial, nós estamos agora, essa semana eu não fui a Brasília, porque nós começamos agora uma votação à distância, porque a maioria dos parlamentares tem mais de 60 anos, inclusive eu, viu, Vande? Tenho 62 anos. Pô, tá novo. E nós tivemos vários casos em Brasília, no próprio Congresso Nacional, no Senado, tanto de deputados, senadores, de funcionários. Então, houve por bem que nós vamos fazer as sessões à distância, os líderes permanecem na casa, que são aqueles que vão dar a orientação de voto para os deputados de cada partido, né? E existe um grupo permanente junto do nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia, junto com os líderes do partido, inclusive do meu partido, que é o Carlos Sampaio. Eles estão permanentemente sentados com o governo para tomar as outras medidas importantes para ajudar as pessoas mais humildes, aqueles que não estão conseguindo trabalhar, né, que não têm carteira assinada, mas trabalhavam eventualmente fazendo bico, em atividades informais. Então estão sendo criados agora novos programas, novas formas de ajudar socialmente e ajudar as empresas também, para que elas não corram o risco de fechar. Porque se nós tivermos aí um problema durante 3, 4 meses, é possível que a gente tenha um risco também do fechamento de muitas empresas e viria também um desemprego muito grande. Então, tudo isso está sendo trabalhado, primeiro, a vida das pessoas, mas sem descuidar também do emprego, né, que nós vamos precisar na sequência, da economia do Brasil, das questões sociais. Então está havendo um esforço muito grande. Eu sou testemunho que essa semana o ambiente em Brasília mudou. Todos agora estão realmente juntos diante dessa pandemia, né, desse risco muito grande. É quase uma situação de guerra contra o vírus e as suas consequências, né? E nós precisamos, mais do que nunca, estarmos juntos aí para ajudar o Brasil e os brasileiros. Deputado Vitor Lippe, muito obrigado pela sua participação. A gente vai voltar a incomodar o senhor nos próximos dias aí para o senhor contar da situação de Sorocaba e de toda a nossa região aqui. Muito obrigado pela participação do senhor e nós vamos superar esse momento e depois eu quero que o senhor venha um dia aqui, porque o senhor tem muita história para contar da nossa cidade, de São Roque, de Mairinque, de Alumínio. O senhor iniciou a vida pública, né, aqui em Mairinque, depois Alumínio, prefeito de Sorocaba. Então a gente quer que o senhor venha aqui para contar um pouco de histórias, depois que a gente superar esse momento aí, e até para o senhor, a gente falava hoje de manhã e o senhor lembrava que a primeira entrevista que o senhor deu a uma emissora de rádio foi para a nossa querida Rádio Universal de São Roque, com o nosso Francisco Eugênio Azínio Chicho. Exatamente isso, eu tenho boas lembranças dessa época e eu estarei oportunamente com vocês e me coloco mais uma vez, Gilvande, à disposição de vocês. Nós estamos aqui em plantão permanente para que todos, com a colaboração da população, né, a gente possa ter a melhor condição possível e a gente possa superar essa fase. O Brasil é maior do que isso, tenho certeza que nós vamos sair disso, mas nesse momento nós precisamos realmente ter muita responsabilidade e tomar as atitudes ao seu tempo para minimizar aí os riscos e os danos à sociedade. Forte abraço para vocês, parabéns pelo seu programa e eu quero cumprimentar aí toda a população de São Roque e região. Obrigado, deputado, pela participação e a gente volta a conversar nos próximos dias. Obrigado pela sua participação.